Decisão é o que o Fluminense está buscando chegar, classificando hoje contra o Vasco. Clássico na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense largou na frente e precisa hoje, nesse domingo, concretizar o seu favoritismo contra a equipe cruzmaltina. Jogo no Maracanã e tudo que você precisa saber sobre o jogo de volta dessa semifinal do Carioca 2026 você encontra aqui nesse vídeo pré-jogo. Então, enquanto estiver rodando a vinheta, já deixa aquele like maroto e se inscreve aqui no canal. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora para a gente poder falar sobre Fluminense. As informações básicas do jogo de hoje entre Fluminense e Vasco, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, são as seguintes. O Fluminense enfrenta a equipe do Vasco no Maracanã, a bola rola a partir das 6 horas da tarde. Durante o verão dá para chamar de 6 horas da tarde, né? A transmissão da partida será da TV Globo, do Sport TV e do Premier, são as informações divulgadas pelo Campeonato Carioca. Isso, claro, transmissão com imagem. Você sabe que transmissão aqui com a gente, transmissão no Raiz Tricolor, você vem forte com a transmissão em áudio da partida diretamente do Maracanã, aquela 3 horas de pré-jogo. A partir das 3 da tarde a gente já está ao vivo com informação, com reportagem, com apuração, com debate, com opinião sobre a possível escalação do Fluminense, desembarque dos jogadores, entrevista com o pessoal que está chegando no Maracanã. Uma maioria de tricolores hoje no Maracanã, mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos até a sexta-feira, com o setor sul já esgotado, ou seja, teremos nas arquibancadas um massacre de tricolores, tá? Então você vem com a gente, um massacre no número, né? Sempre bom, pode para não causar aí coisas subentendidas, né? Um massacre no número, teremos muito mais tricolores no jogo e você vai ouvir no Raiz Tricolor, né? Nossa transmissão em conjunto com o Jornada KTO 1902, o áudio real do estádio. Explicando o regulamento para você, tá? Hoje tem um jogo de volta às 6 e caso o Fluminense, que já venceu a ida por 2-1, venceu a ida por 1-0, gol do Serna lá no Engenhão. Caso o Fluminense empate o jogo, o Fluminense se classifica para a final. Caso o Fluminense vença o jogo, qualquer resultado, o Fluminense se classifica para a final. Caso o Vasco vença o jogo por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, o jogo vai para os pênaltis diretamente, não tem prorrogação e não tem qualquer vantagem pelo Fluminense ter terminado com a melhor campanha na primeira fase, não. Então, 1-0, 2-1, Vasco venceu um gol por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Se o Vasco vencer por 2-0, 3-0, 4-0, 2, 3, 4, 5 ou mais gols de diferença, aí é o Vasco quem vai para a final. O outro confronto entre Flamengo e Madureira, o jogo acontece na segunda-feira, tá? Nessa segunda-feira, lá também no Maracanã, mas o jogo de ida já foi 3-0 para a equipe do Flamengo contra o Madureira. O jogo acontece segunda às 9 da noite. O mando é do Madureira na volta, mas quase que protocolar aí esse jogo. O Flamengo já está com os 2 pés e o corpo inteiro na final do Campeonato Carioca na próxima semana. Deve ser no próximo domingo. Então, se o Fluminense passar do Vasco, provavelmente, só para variar um pouquinho, teremos mais uma vez o Fla-Flu decidindo o Carioca, coisa que acontece desde 2019. Aí você fala, ué, Gabriel, desde 2019? Porque desde 2019, ou o Flamengo ou o Fluminense é campeão. E quando um é eliminado, que não é na final, é pelo outro. 2019 e 2024, a gente caiu na semifinal e caiu na semifinal pro Flamengo. Então, só um elimina o outro no Campeonato Carioca. Mas vamos lá, cara, a gente fala aqui sobre o jogo e o contexto do jogo, ele vai muito além do que apenas um clássico, que já é muito importante. O Fluminense tem uma situação, só para vocês entenderem um recorde que pode marcar, o recorde de vitórias do Fluminense seguidas em clássicos. Isso porque há 65 anos atrás, o Fluminense fez uma sequência de 6 vitórias seguidas em clássicos. Esse recorde era lá de 65 anos atrás com 5 vitórias, o Fluminense já igualou, mas em 2022 o Fluminense venceu 6 seguidas, né? Chamando bastante atenção. Atualmente tem 5 vitórias em clássicos seguidas. Se vencer a sexta, pode igualar a campanha ali feita em 2021-22. Isso é pouco? Claro que é pouco. Eu sei que rola muita discussão e rola, né, a respeito do Fluminense. A gente vai falar já sobre escalação. Sobre o Fluminense poupou para jogar o Carioca. Primeiro, tá? Isso é uma falácia, isso é uma mentira. O Fluminense não poupou para jogar o Carioca. O
O que acontece é, sempre o Fluminense no início do ano coloca um time alternativo e vai revezando depois com seu time principal. Isso é um padrão até mesmo do Zubeldia. A questão é que dessa vez houve um Brasileirão aí no meio. E o Fluminense foi colocando, no geral, nos finais de semana, um time mais alternativo e o seu time principal no meio de semana. Qual que foi a questão? A questão se inverteu. Como o Fluminense na semana de carnaval jogou uma vez só, o time alternativo jogou contra o Bangu, jogou o principal contra o Vasco e era pro time alternativo jogar contra o Palmeiras. O Fluminense priorizou o Brasileirão e colocou jogadores que nem eram para estar no time alternativo contra o Palmeiras, se fosse para ter poupado, mas deu prioridade ao Brasileirão. E agora vai novamente com o time principal contra a equipe do Vasco, já que não tem jogo no meio de semana. Então não houve essa de poupar. Mas, independente disso, eu falo aqui, e os vascaínos que aqui me acompanham, também tem um ou outro aqui vascaíno que me acompanha, sabe que eu não passo da conta. Óbvio, tem brincadeira, tem zoação, mas a gente nunca passa da conta aqui e eu não movo as minhas análises pelo clube que eu torço. O Fluminense é muito favorito pro jogo, para classificar agora. Já era favorito pro jogo de ida. Mesmo com o Diniz, isso facilitava ainda mais dentro da análise, tá? Mas já era favorito. O Fluminense reforçou esse favoritismo no jogo de ida ao vencer por 1-0 e poder até ter ganhado demais, mesmo tendo a expulsão do Facundo Bernal. Para o jogo de volta, a demissão, quase expulsão, né, do Fernando Diniz do Vasco, para mim é um ponto positivo para o Vasco, tá? Acho que isso é um ponto positivo. Mas o Fluminense já entrar em campo ganhando por 1-0 ajuda demais os tricolores a ser esse muito favorito. Qual que é o ponto que eu sempre coloco aqui? Estou colocando desde o início da definição desse confronto. Na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, o Fluminense também era favorito. Isso não quer dizer que vai ganhar. O favoritismo se concretiza dentro de campo, não se reforça dentro de campo. Não é dentro de campo que as coisas acontecem de acordo com o que acontece fora. Pelo contrário, muitas das vezes o campo engana quem está do lado de fora. Então o Fluminense precisa entrar no jogo de hoje contra o Vasco, não achando que está ganhando por 1-0, tem uma super vantagem. Pelo contrário, o Fluminense precisa entrar hoje para poder definir rápido e poder no segundo tempo, se tiver ganhando ali por 1, 2 gols de diferença, se tiver um jogo mais tranquilo, poder rotacionar o time e poder descansar para a gente não ter lesões como tivemos na quarta-feira. A lesão do Facundo Bernal e o Lúcio Acosta que sentiu e está fora do jogo. O Fluminense é favorito, mas precisa concretizar esse favoritismo hoje contra o Vasco. Como fazer isso a gente fala agora no Bola e Campo. Vamos lá, a gente vai botar as escalações de Fluminense e Vasco aí na tela, as prováveis escalações, né? Afinal de contas, a gente não tem 100% das informações e, na verdade, tem dúvidas nos dois times, né? Vamos lá, provável escalação do Fluminense de Luiz Zubeldia tem Fábio no gol, a volta de Samuel Xavier, James e Freitas na zaga, com René na lateral esquerda. O meio de campo vai ter uma alteração. Facundo Bernal, além de estar suspenso, porque foi expulso no jogo de ida, também está lesionado, fica cerca de 30 dias fora, provavelmente volta só para o mês de abril. Quem entra? Poderia ser o Nonato, mas também está com uma lesão de grau 1 no músculo da coxa direita. Lima já foi para o América do México. O Wallace Davi já foi para o Botafogo. As opções são poucas e o titular do ano passado, que era o Hércules, que poderia entrar nesse jogo, ainda não tem condição física de jogar sendo titular. Entrou no jogo lá contra o Palmeiras por necessidade dentro do jogo e nitidamente para quem assistiu o jogo, e não estou falando do gol que ele perde. O gol que ele perde é falta de ritmo de jogo. Isso aí depende, o cara vai adquirindo. Eu estou falando de quem viu o jogo do estádio e por várias vezes viu o Hércules tentando correr e correndo mais lento do que o Savarino, que não é um cara de velocidade que estava jogando os 90 minutos. O Hércules está sem ritmo e está sem condição de jogar muitos minutos. Então, provavelmente, a maior possibilidade hoje é que o Otávio seja titular do Fluminense. Tá? Pode ser o Hércules? Pode ser, se a comissão avaliar que tem condição. Mas é mais provável que seja o Otávio. E aí o Fluminense muda um pouco. Porque se ele for mais atacado, a gente vai precisar ver um Otávio, muito mais o Otávio do Atlético Mineiro do que o do Fluminense. Porque aqui, às vezes que o Otávio deu certo, foi o Fluminense com a bola pressionando o adversário, tendo espaço para jogar e ele girando o jogo, que é uma coisa que ele faz muito bem. O Otávio do desarme, do combate, da recomposição, era no Atlético, há pouco menos de um ano atrás. Esse Otávio, ainda há pouco mais de um ano atrás, esse Otávio não apareceu no Fluminense ainda, se for mesmo titular precisará aparecer, mas ganha uma oportunidade aí também de jogar bem num clássico, será lembrado nessa classificação. Seguimos com o Martinelli e o Lúcio Acosta vai ser poupado, dá pra chamar assim. O Lúcio tem condições de jogo? Tem, ele não tem lesão, mas nem treinou nesse sábado porque está sendo preservado, afinal de contas tem uma final daqui a uma semana se o Fluminense passar e, como eu falei, o Fluminense já é muito favorito. Sem o Lúcio Acosta, é claro, perde um pouquinho
dessa vantagem. É um cara que tem jogado pra cacete. Porém, ainda que sem Lúcio Acosta, o Fluminense tem total condição, segue sendo favorito contra o Vasco. Então não tem por que correr o risco de colocar o cara em campo, o cara sentir, ficar meses fora de repente com uma lesão muscular que ele teve ali no músculo superior da coxa esquerda, né, no glúteo, e correr o risco de perder o cara por meses para um jogo que a gente tem condições de ganhar sem ele. Isso não é menosprezar, isso é análise. Isso é perceber que o cara tem muito mais chance do Fluminense se classificar sem o Lúcio Acosta e também tem muito mais chance do Fluminense se classificar, mas ter o Lúcio Acosta lesionado e perdê-lo por vários jogos. O Carioca não é tão importante assim. O Clássico é, mas o Carioca não é tão importante assim. Quem joga? Savarino ou Ganso? Porque no ataque, Serna, Canóbio, de volta agora depois de cumprir suspensão no meio de semana, e John Kennedy são titulares. Minha opção... Contra o Vasco, eu iria de início de Ganso. Acho que o Ganso tem muito a contribuir nessa função. Não é o Paulo Henrique Ganso de 3 anos atrás, não é o Paulo Henrique Ganso que já jogou no Fluminense nos seus tempos áureos, mas ainda tem muito a contribuir. Tem um passe que pode abrir espaço, tem uma qualidade, um refino na saída de bola, tem uma disposição de marcação também, que sabendo que vai ser, você vai ter 55 minutos, vai ter 60 minutos, vai se doar ao máximo, pode ser interessante. O Savarino tem jogado bem, mas não viu o Savarino jogando por dentro ainda. Acho que em alguns momentos isso pode embolar um pouco do que é o time. Apesar de que não gosto muito do Ganso com o John Kennedy. Acho que não se conecta tão bem, já falei isso aqui algumas vezes. Pra mim, Ganso é com o Germancano, John Kennedy é com o Lúcio Acosta e achava que combinava um pouco mais o Lima, quando ele jogava por ali, com o Everaldo, porque era um outro tipo de perfil. Agora, ou o Nonato, né? Agora, nessa função aqui, eu nesse jogo iria de Ganso, mas não tenho total certeza. Você no chat faria o quê? Diz aqui embaixo. Escalação provável do Vasco tem Léo Jardim no gol, a linha de defesa mudada, sem o Fernando Diniz parou a improvisação, né? Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton. Não tem mais o Puma Rodrigues aqui na lateral esquerda. A volta de Thiago Mendes com o Cauã Barros e o Rojas. E aí a dúvida no ataque. Andrés Gomes é titularíssimo pelo lado esquerdo, mas do lado direito a dúvida entre Nuno Moreira e o Marino Rinestrosa. E no ataque há também a dúvida entre Cláudio Spinelli e o Brenner. Mais uma vez, inclusive, o Brenner chega no time do Rio de Janeiro, pedido pelo Diniz. O Diniz é mandado embora logo depois, né? Curiosidade. Técnico interino Bruno Lazzaroni é quem vai comandar o Vasco nesta quarta... Nessa quarta não. Né? Neste terceiro... Aliás, é o segundo jogo entre Fluminense e Vasco nesse ano, mas nessa semifinal de Campeonato Carioca. E se você quiser apostar nesse jogo, vá lá na KTO. A KTO tem odds interessantes e tem a chance extra, tá? Para quem não utilizou ainda, a KTO inaugurou agora a chance extra para semifinal e final do Campeonato Carioca. Aproveita. Quem tá com um dispositivo móvel, tá pelo celular, usa o link que tá aqui na descrição. Clica lá, faz seu cadastro lá na KTO se você não tiver ainda, faz ali um depósito. Vem na aba promoções, que fica lá em cima, aperta, chance extra de R$25 e vem aceito participar. O que você vai fazer, tá? Pelo dispositivo móvel, tem que ser pelo celular, só para lembrar. Você pode fazer uma aposta acima, que dê uma odd ali de, no mínimo, 3, e precisa ter 3 coisas selecionadas, e essa odd, caso você aposte e acerte, show de bola, ganhou tua aposta. Se você errar, você usa a chance extra e você tem direito a refazer a aposta, fazer uma outra aposta com o mesmo valor, lembrando o limite de R$25. Vou te dar uma dica para você fazer, tá? Primeiro, a minha aposta do jogo, que é um gol, ambos marcam lá no Madureira e Flamengo, que é basicamente o Madureira fazer um gol, porque provavelmente o Flamengo também ia fazer, e um gol do Fluminense. Essa aqui eu vou botar R$10, que é a minha apostinha do final de semana, beleza? O Madureira vai fazer uma graça. Agora a aposta para você utilizar na chance extra. Fluminense vencendo o jogo, tá? Que é algo bem importante. E Agustin Canóbio acertando uma finalização no gol. Ele só precisa acertar uma finalização no gol. A odd dá 3.2 e aí você pode completar com uma outra aposta, né? Para ter 3 seleções ali. Você pode botar, por exemplo, um gol do Fluminense na partida, né? Fez isso, ó. A chance extra já vai funcionar. Lembrando que para funcionar aqui, a minha não tá funcionando porque precisa ser pelo celular, né? Então você já vai ali. Aliás, será que vai pegar por aqui, KTO? Ih, rapaz, deu certo pelo computador e ninguém conta pra KTO? É isso?
Tá aí, foi. Não sei se vai funcionar não, mas faz pelo celular, tá? A minha aqui foi, faz lá pelo celular, porque pode ser que não tenha entrado a chance extra. Então, vai lá, o link tá aqui na descrição, você aproveita lá na KTO. Será que a KTO deu uma moral aqui, né? Lembrando que é pra maior de 18 anos e aposta só aquilo que você pode perder, tá? A arbitragem da partida. Depois da Ferg errar no jogo de ida, colocando o Jodes Nascimento de Souza para apitar um árbitro sem qualquer experiência em clássicos, para apitar uma semifinal entre Fluminense e Vasco. Falei sobre isso aqui, apesar de toda a felicidade minha de ver um conterrâneo lá de Tanguá apitando. Destaquei esse ponto aqui no início. Falei, cara, tenho medo dele não sustentar o jogo. E ele não sustentou. Por exemplo, eu botei aqui na escalação o Zubeldia, mas quem vai estar no banco é o Maxi Cobeiras, porque ele expulsou cedo demais o Zubeldia. O jogo era difícil e ele não soube controlar. A Ferg foi exatamente pro inverso agora, né? Wagner do Nascimento Magalhães apita a partida entre Fluminense e Vasco. Assim, foi de um extremo a outro na situação. O Wagner do Nascimento Magalhães é simplesmente, em Campeonato Carioca, hoje, a definição de árbitro experiente. Não costuma ser definição de árbitro bom, mas enfim, experiência pelo menos o cara tem, né? E é ele quem apita esse jogo de volta. Então é isso. Só pra destacar, tá? Não há jogadores pendurados do Fluminense. Os cartões amarelos zeraram na 5ª rodada, então só valeram os cartões amarelos de Maricá, a Bangu e a ida contra o Vasco. Pouca gente tomou amarelo, nenhum tomou 2, então não tem ninguém pendurado. O Fluminense só fica sem algum jogador pra final na semana que vem, avançando, em caso de avançar a final, no caso de alguém ser expulso. Beleza? Vamos embora, se Deus quiser, a gente se vê domingo que vem na final aqui no pré-jogo. Tamo junto, até a próxima.